Boa tarde, torcedor tricolor. Aqui quem fala é o Igor. Eu sou ADM do Flupedia, tanto no Twitter como no Instagram e também aqui no YouTube. É uma satisfação estar falando com vocês. No meu primeiro vídeo de análise falando do Fluminense aqui no YouTube, no ano, no caso, né? Eu já gravei vídeos anteriormente em 2020, 2021, mas eram mais pilotos para ver como seria o desempenho, a performance, se eu ia gostar ou não. E eu prometi que quando eu tivesse mais tempo, voltaria, e estou voltando agora. Estou muito feliz de estar expondo meu pensamento, né, de expor o que eu penso de Fluminense. Geralmente eu tweeto depois das partidas e coloco dados e curiosidades no Flupedia, e agora estou querendo colocar tudo isso misturado num vídeo. Acho que a parte audiovisual fica até mais fácil do torcedor compreender a ideia que eu estou querendo passar, e quero passar a ideia da maneira menos clubista possível, e tenho muitas novidades para esse ano, muitas participações especiais. Devo gravar vídeo com os torcedores, com ex-jogadores. A expectativa é a melhor possível e eu estou muito contente. A minha ideia é sempre gravar vídeos após as partidas, no dia seguinte após as partidas, que eu acho que você consegue gravar e expor o pensamento de uma maneira mais racional, de uma maneira mais tranquila, sem tanta emoção e sentimento para rolo. A minha intenção era até gravar o vídeo na segunda-feira pós Fla-Flu, era a minha ideia, mas voltei rouco do Maracanã, também peguei uma virose, não tinha voz, minha voz só voltou na quarta-feira, ainda estou um pouco rouco, então quero começar a dar esse pontapé hoje e conto muito com vocês. Não vou ficar pedindo like nem para compartilhar o vídeo, porque eu sou um tipo de gente de pessoa que não gosto disso. Então, quando eu acho que um vídeo no YouTube é bom, eu vou curtir de uma primeira maneira. Se eu achar que eu tenho que comentar e trocar uma ideia, também vou comentar. E se você gostar, você curte aí. Eu sou desse jeito. Se você achar que é legal, pode curtir. Se você não gostou também, você pode descurtir. Não vou ficar aqui querendo agradar nenhum tipo de torcedor. Não é uma ideia. E vamos falar sobre o jogo de ontem, né? E Fluminense América é um tipo de jogo que é um jogo muito chato, porque o América é um adversário bem complicado, é muito bem treinado pelo Wagner Mancini. O nosso histórico contra ele é bem ruim, não é um histórico legal. E ano passado nós perdemos pontos para o América, né? Perdemos no Maracanã por 2-0, empatamos, né, na Arena Independência por 0-0. E esse jogo da Arena me irritou muito mais que a derrota aqui no Maracanã, porque o Fluminense teve um jogador a mais por 80 minutos, teve uma expulsão do Alê. E o Fluminense não soube aproveitar aquela oportunidade. O time jogou muito mal. Foi um jogo que trouxe muitas dúvidas. Um jogo que causou muita revolta na torcida, né, para a galera que assistiu o jogo. Tudo bem, o Fluminense depois desse jogo teve aquela série de vitórias juntando Copa do Brasil, Brasileiro, e que foi bem legal, né? Parece que aquele jogo serviu de aprendizado para o time do Fluminense. E o temor de ontem era que, como o Fluminense joga com o time misto, e o América também tinha alguns jogadores que não atuaram, né, como o Aloysio, por exemplo, o Benítez. Em determinados momentos do jogo a gente acreditava que o empate não seria um resultado ruim, isso no intervalo. E o Fluminense até começa o jogo muito bem, né? O Pirani vai perder um gol no início da partida, com 1 dos minutos de jogo, e se o Fluminense faz aquele gol era outra partida, né? E também é um pouco engraçado, porque vamos imaginar que se o Pirani faz o gol no início daquela partida, o Fluminense não iria mudar a postura dele. Não é o estilo do Fluminense chegar e ter que se retrancar. Teve os jogos ano passado, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, que o Fluminense fez 2 gols no primeiro tempo, não mudou a maneira de jogar. Quando ele vai tomar um gol no fim do primeiro tempo, né, no pênalti que o Nino faz, o Atlético vai para cima do Fluminense, e o Fluminense tenta recuar, mas aí já é tarde demais, porque não é um time que está acostumado a recuar, é um time que joga muito para frente, que domina o adversário, que envolve o adversário, e o Fluminense acabou perdendo aquela partida, que foi outra partida que irritou bastante no ano passado. Nós também perdemos pontos para o Atlético, tanto na ida como na volta. Então, se o Fluminense fizesse aquele gol com o Pirani, ia mudar total o ritmo do jogo, que era logo no começo, né? O jogo do Fluminense não ia mudar, mas o ritmo da partida sim, porque quando você faz um gol muito cedo, você acaba meio que esquartejando aquela ideia do time adversário, né? Só que o Fluminense vai pecar muito no primeiro tempo. O América ele vai perder muitos gols. Logo em seguida, acho que 2, 3 minutos depois, o Cano ele vai participar de uma jogada lá atrás que ele recua de uma maneira errada e o América quase faz o gol. Se o Fábio não salva, o Fluminense sofre o gol. Senti que alguns jogadores estavam desconectados com a partida,
Por exemplo, o Nino, em alguns momentos, o Vitor Mendes estava muito mal na saída de bola. Teve uma bola do Nino que ele vai tentar entregar para o André não alcança, e se não me engano o Henrique Almeida vai estar de fora da área, vai estar por cima. Mas eu acho que o time do Fluminense não estava tão focado no início da partida. Tá? O Vitor Mendes fez uma partida pavorosa no primeiro tempo, porque como o Fluminense tinha que sair jogando, a saída de bola dele não é o forte dele. O Vitor Mendes é o zagueiro, um cara que desarma muito bem, é um cara que chega firme. O Vitor Mendes é um cara que tem um bom jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo. E esse tipo de jogo que você tem que sair com a bola, ele não tem costume. Ele chegou a jogar com um time reserva, mas era outro tipo de jogo, né? O Fluminense não jogou da mesma maneira que o time titular joga, né? Então, algumas partidas que ele atuou contra o Nova Iguaçu, contra o Boa Vista, o time não teve essa questão de querer sair jogando com a bola como o time titular. E o Vitor sentiu no primeiro tempo. O América perdeu um caminhão de gols, o Fluminense não teve muitas oportunidades no primeiro tempo. O John Kennedy foi o único jogador que tentou alguma coisa, porque o Cano ele tentava voltar bastante para abrir esse campo para o John Kennedy. O John Kennedy está fazendo pivô muito bem, estava incomodando o Éder e o Maidana, mas você via que o time do Fluminense estava muito pressionado, estava incomodado com a forma como a América joga. E aquilo, né? O Roger Flores, na narração, no comentário do jogo, né? Ele vai falar uma questão que é muito certeira. O América vai tentar pressionar nos 25 primeiros minutos, como o Flamengo faz muito nos jogos dele, né? O Flamengo sempre tenta fazer o gol cedo para poder ter a torcida a seu favor e para poder jogar de uma maneira mais tranquila. E o América tentou fazer muito isso. Só que o América caiu no mesmo como posso dizer, na mesma armadilha que o Vasco caiu contra o Fluminense. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom contra a gente no Carioca. O Vasco era merecedor de vencer no primeiro tempo. Só que aquilo, você tem... Para jogar contra o time do Fluminense, pelo estilo de jogo, o time do Fluminense não cansa. Porque você tem a bola, você não corre atrás do adversário, você não fica correndo, não fica marcando. Você tem, geralmente, 60%, 65% de posse de bola. Às vezes você tem 70%. Né? Então você não tem uma demanda física como tem o adversário que está enfrentando o Fluminense. Então qual foi a ideia da América? Vou tentar pressionar o Fluminense lá na frente para tentar fazer o gol logo cedo, porque dificilmente o Fluminense vai chegar e vai conseguir virar uma partida ou empatar a partida contra a gente. É a mesma ideia do Vasco. O Vasco não venceu e o América também não venceu. O Fluminense acabou pedindo para o primeiro tempo acabar, né? E quando ele acaba, fica essa ideia. Porra, eu acho que o empate acaba sendo de bom tamanho, porque o Ares está fazendo falta. O Keno, com aquele estilo de jogo dele de ficar mais preso na lateral, mas tentando utilizar os espaços do adversário, causou um pouco de dificuldade até para o time do Fluminense, que o time do Fluminense não estava conseguindo ter a bola. E o América também pressionava muito essa de bola com o André, a bola nem chegava no André direito. Né? Então não tinha um desafogo, não tinha os jogadores mais rápidos que são o Ares e o Cano na partida. Então fica muito mais complicado de você conseguir alguma coisa. Chegou no intervalo, eu pensei assim, falei, cara, acho que o 0x0 está de bom tamanho, né, pro time do Fluminense. E aí vai um outro ponto. Eu até notei aqui, o Fluminense ele tem 41 gols no ano, 22 gols foram marcados na segunda etapa, 19 na primeira etapa. Só que desses 22 gols, a maioria das vitórias que o Fluminense teve nesse ano, de partidas importantes, foram com gol sendo no segundo tempo. Então isso tem muito a ver também com o que o Diniz fala nos bastidores. A gente, pelo menos no ano passado, nesse ano, a gente consegue ver nos bastidores, o Fluminense filma a troca de ideia do Diniz com os jogadores. Então fica muito claro que o Diniz consegue colocar a sua mensagem para entrar dentro da cabeça dos jogadores. Os jogadores conseguem assimilar as partidas. Né? E quando é uma partida que tem primeiro tempo desfavorável ao Fluminense, o time geralmente ele chega e consegue reverter a situação para o segundo tempo. Já era sabido que o América ia cansar, porque o time do América se desgastou muito no primeiro tempo, o jogo também foi um pouco mais cedo. O América, assim como o Fluminense, vem numa levada de jogos muito grande, né? Ele acabou de jogar 2 partidas de Mineiro, ele jogou Copa do Brasil aqui em Volta Redonda, ele vai jogar agora na Sul-Americana na Argentina. Então, da mesma forma que o Fluminense está com uma maratona muito grande de jogos, o América também. Só que o América não tem o elenco do Fluminense. Então é um time que as peças você não pode nem comparar as peças que tinham no banco do Fluminense do América e nem as peças que também não jogaram pelo América, né? O Benítez e o Aloysio vão fazer muito mais falta para o América do que o Ares, o Manuel, o Felipe Melo, o Marcelo pro time do Fluminense. Óbvio, o Marcelo é o melhor jogador
comparado os dois elencos, mas o Marcelo tem 2, 3 jogos pelo Fluminense na sua volta. Então, assim, eu tô querendo comparar jogadores que já são importantes, né? Desde o ano passado, da temporada atual para cá, né? E desses jogos que o Fluminense chegou e marcou no segundo tempo, separei 4 especiais que o Fluminense foi pro intervalo empatando o jogo, né? Ou perdendo. Contra o Vasco, o jogo vai 0-0 pro intervalo, e o Fluminense faz 2 gols com o Cano. O jogo contra a Portuguesa no Carioca, que também foi no sábado às 4 horas, o Fluminense faz 3 gols no segundo tempo e consegue vencer a Portuguesa. Era um jogo meio chato, era um jogo que foi muito parecido com o jogo de ontem, e principalmente o Fla-Flu da Taça Guanabara. O Flamengo sai na frente do gol do Everton, o Fluminense vira no segundo tempo, né, com o Pirani e com o Cano, gol do Pirani. Perdão. E o jogo de ontem. E aí vai muita postura, né? O Diniz tira o Pirani no intervalo e o Alexander. O Alexander não vem fazendo uma partida ruim, mas ele estava sentindo, o Pirani já não estava muito bem. O Pirani não vem aproveitando muito bem as oportunidades, pelo menos na minha visão. Ele não vem aproveitando esses últimos jogos. Ele está destoando um pouco do time. Quando ele entra, ele escorrega bastante no jogo e parece estar um pouco afobado. Mas tem que ter paciência, porque é um jogador muito novo. Então, a mesma paciência que a gente tem com alguns jogadores, a gente tem com o Pirani também, que é novo, tem 2 meses no Fluminense. É um jogador que tem a confiança do Diniz. Então, não é para achar que o Pirani nunca mais vai render, porque só fez aquele gol no Flamengo e acabou. O Pirani pode entregar bastante para o Fluminense, mas não vem em bons jogos. Mas eu acho que essas partidas que você tem uma minutagem maior, igual ele teve como ontem, né, 45 minutos, não 20 minutos, 15 minutos, é importante para o Pirani. E você acaba colocando o Guga, que vem jogando bem nas últimas partidas, não vem comprometendo, pelo contrário, o Guga é um lateral de ofício, diferentemente do Alexander, que quebra o galho de uma maneira absurda, né? E que vem ajudando o time. E essas alterações de intervalo vai fazer com que o Fluminense mude a postura em campo, né? O Lili também vai entrar no intervalo, e é uma alteração que vai mudar toda a postura da equipe, porque o Lili já participa do lance do pênalti aos 2 minutos, que o John Kennedy ele recebe uma bola do Lili e entra na área e sofre o pênalti, e fica essa questão, né, do Cano bater pênalti não. É engraçado porque é o terceiro pênalti que ele pede pro Fluminense, mas nos 3 jogos que ele perdeu o pênalti, ele marcou gol. Então isso meio que é como se a gente estivesse usando, como se a gente tivesse esses créditos todos e a gente fosse levando. Mas eu sinto que em algum momento isso pode fazer falta. Eu fiquei fazendo uma reflexão. Vamos imaginar que o Santos pega aquele pênalti do Cano e ele não pega o rebote e o jogo acaba 2-0. O Fluminense não é campeão pelo pênalti perdido pelo Cano, e o Fluminense vai uma partida de pênalti contra o Flamengo no Maracanã. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, será que dá? Será que a gente venceria o campeonato? É porque a maré de sorte do Fluminense, do Ganso, do Cano, do Ares, de todo mundo, é muito grande. Eu coloco o Ganso nesse meio também, que eu acho um absurdo não ter esse comprometimento do Ganso. Por quê? O Ganso, ano passado, ele bateu todos os pontos pelo Fluminense e fez todos os gols. Ele deslocou o Cássio, deslocou o Santos, deslocou o Fernando Miguel, deslocou o João Paulo dos Santos. O Ganso, ano passado, ele marcou todos os gols de pênalti. E nesse ano ele simplesmente não quis bater mais pênalti. Ele chegou a bater falta, fez gol de falta contra o Bangu, mas não vem batendo pênalti, né? E isso quase nos custou a Taça Guanabara, porque o Calegari perde pênalti e o Fluminense só foi campeão tendo que vencer o Flamengo na última rodada. Fica nesse jogo de imaginação, de utopia, o Cano perdendo um pênalti contra o Flamengo e não pegando um rebote. Imagina o Fluminense perdendo uma final de Carioca porque o Cano perdeu um pênalti. E ontem é a mesma forma. Só que... E o Cano bateu bem o pênalti ontem. A diferença também é essa. O Cano ele bate bem, só que o Cavicchioli ele toca na bola, a bola bate na travessão e quica em cima da linha. Assim, a gente não pode normalizar essas situações. O Fluminense ficou por um bom tempo sem ter pênalti a seu favor. E do nada, né? Como aumenta o ritmo de ataque, né? A média de gols do Fluminense e de faltas sofridas é muito grande. Você pode ter um número maior de pênaltis batidos. Cara, ontem era um jogo até pro John Kennedy bater um pênalti. Você não vai imaginar que ele vai fazer um gol em seguida, mas já que ele estava tendo uma nova oportunidade, a gente deu uma oportunidade para ele, e ele não fazia um gol pelo Fluminense desde 2021, por que não deixar o John Kennedy bater? Por que o próprio Ganso não bateu o pênalti, já que ele estava em campo? E o Cano perde. Só que o Cano, cara, eu também tuitei sobre isso, e é muito engraçado,
ele meio que vai matando os adversários aos poucos, né? Porque ele chega, ele perde o pênalti, o torcedor do Flamengo comemora e no segundo seguinte ele faz o rebote. Teve jogos como contra o Ceará ano passado que ele perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo, mas marca o gol que garante a vaga do Fluminense na Libertadores. E ontem, da mesma forma, papo de 3, 4 minutos, ele chega, recebe um passe do Samuel Xavier, né? E dribla o Cavicchioli com uma facilidade absurda e faz o gol. E aí, cara, é aquela situação. Naquele momento do jogo, quando o Fluminense faz o gol, a probabilidade do Fluminense tomar um gol de empate é mínima e a probabilidade do Fluminense fazer um gol é muito maior, porque o Fluminense, aquele time, quando faz um gol, ele não para de fazer gol, né? O ímpeto é muito grande. E aí, um jogo que a gente no intervalo estava dizendo que poderia ser 0-0, ele acaba se transformando numa enxurrada de gols, porque o Lelê vai entrar muito bem, né? E vai modificar esse tipo de jogo do Fluminense. O Fluminense vai chegar e vai modificar toda a sua ideia de jogo com o Lelê. Acaba que no segundo gol do Fluminense ele faz toda a jogada, né? Ele encontra e a bola vem lá do Guga, lá atrás. O Guga não dá um chutão para frente quando ele está apertado na saída de bola. O Guga dá um chapéu, dá um totozinho por cima, encontra o John Kennedy entrar da área, e aí a bola chega do John Kennedy pro Lelê, pro Cano, a bola chega pro Cano, o Cano dá um passe de profundidade pro Lelê, o Lelê encontra o passe pro John Kennedy, que vai de esquerda e faz o gol. O quinto gol, o sétimo gol do Kennedy pelo Fluminense, é o quinto Campeonato Brasileiro, postei isso hoje mais cedo, né? O primeiro gol dele foi contra o Curitiba, depois ele fez um gol contra o Ceará, que foi também um jogo que garantiu o Fluminense na Libertadores, né? E fez 2 gols contra o Flamengo, e esses gols contra o Flamengo praticamente foram os gols de despedida dele, até fazer o gol de ontem. E o John Kennedy tem uma facilidade muito grande, né? Ele pode jogar dentro da área, fora da área, segundo atacante, centroavante, não tem um físico, mas consegue jogar muito bem com o corpo, fazendo pivô. Então é absurdo, né? Você tem o John Kennedy que tá voando desde o início do ano, já tinha feito bons jogos pela Ferroviária, e não esquecendo do Cano. O Cano, eu também postei ontem, o Cano, ele fez o seu sexto, fez gol pelo sexto jogo seguido do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, né? Ele fez contra o Corinthians, contra o Avaí, contra o Ceará, contra o São Paulo, Bragantino e agora contra o América Mineiro. Ele ultrapassou o Romário e ultrapassou o Fred. Fred e o Romário tinham marcado em 5 jogos seguidos. Eu até anotei aqui, o Fred marcou em 2012 na campanha do Tetra, contra a Portuguesa, Flamengo, Botafogo, Bahia 2 vezes e Ponte Preta. O Romário marcou 2 vezes contra o Paraná, marcou contra o Internacional, contra o Bahia, 2 vezes contra o Goiás e contra o Botafogo em 2003. Tá? Foi logo assim quando o Romário voltou pro Fluminense, né? O Romário tinha jogado Carioca pro Fluminense, foi emprestado lá pro Catar e voltou pro Fluminense. E aí o John Kennedy faz o gol dele, muito importante. Aí ele praticamente assegura a partida. E o Fluminense sempre tem mais oportunidade. O próprio John Kennedy tinha uma oportunidade que ele chuta em cima do goleiro. O Vitor Mendes tem uma cabeçada dele que o Cavicchioli pega a bola no ângulo e impediu mais um gol do Fluminense. Mas chegou um momento que o Fluminense bate uma falta rápida com o Ganso. O Lelê vai fingir que vai chutar. Ele corta o Marlon e chuta de uma maneira indefensável. A bola bate na trave e entra sem chances para o Cavicchioli, e o Fluminense vence a partida, né? O Fluminense vai cozinhar o jogo, a América vai tentar fazer uma pressão que não se converte em gol, tem só uma cabeçada do Ayrton Paulista que vai causar um pouco de perigo para o Fluminense, mas mesmo assim não saiu o gol do América, e o Fluminense vence na Arena Independência depois de 7 anos, né? O Fluminense ganhou 7 anos contra o América, né? O Fluminense chegou a ganhar o Atlético Mineiro em 2017, né? Mas contra o América ele também ganhou na primeira rodada em 2016 com o gol do Fred, com uma jogada do Richarlison, né? Então acaba sendo uma coincidência o Fluminense chegar e vencer novamente no estádio da América Mineiro. Ele também ganhou o Santos em 2017, então ele já tinha um bom tempo, né? Sem ganhar numa estreia, e isso é muito importante numa rodada em que o Palmeiras também já venceu. É vital você chegar e ganhar. E eu falo um pouco disso porque o torcedor do Fluminense tem que ter medo, tá? Medo. Essa autossabotagem me irrita. Eu também fiz um tweet contra isso. Você pode falar assim que o Fluminense é favorito,
Óbvio, demanda muito da temporada, demanda muito da forma como o Fluminense vai se sair nos campeonatos, vai demandar muito várias situações. Mas hoje o Fluminense entra no Campeonato Brasileiro favorito junto com o Palmeiras. Eu não vejo nenhum outro time chegando perto. O São Paulo pode ajeitar a casa no Flamengo? Pode. O Flamengo tem um bom elenco. Tem um elenco melhor que o nosso, tem um poder financeiro maior que o nosso. Mas hoje, nesse momento, o Fluminense está brigando pelo título. E ano passado não brigou porque o Diniz chegou 4, 5 rodadas depois de começar o campeonato. O Fluminense já tinha perdido pontos com o Abel. O Fluminense não vinha jogando bem. Então até o Diniz arrumar a casa, rolaram alguns tropeços, alguns empates, algumas situações, até o Diniz pegar o ritmo do time. Então eu confio muito no Diniz, confio muito no time, eu confio muito na diretoria hoje, no trabalho, no ambiente que o Fluminense vai vivendo. E essa autossabotagem, eu até entendo porque o Fluminense ficou anos com campanhas pífias, ficou anos sofrendo. Eu mesmo estou na arquibancada desde 99, são muitos anos de arquibancada, mas há 10 anos estou na arquibancada praticamente todo final de semana, e eu consigo entender um pouco desse medo, mas hoje está mais fácil o André chegar e falar que o Fluminense é favorito pela forma que vem jogando do que um torcedor. Assim, vem do interno para o externo, do externo para o interno, é uma situação que isso não causa um pouco de desconforto. A gente tem que curtir o momento, a gente tem que ficar feliz pelo momento que a gente está vivendo. O Fluminense chegou à 4ª vitória seguida em 4 competições diferentes, cara. O Fluminense venceu o Flamengo pelo Carioca, o Sporting Cristal pela Libertadores, o Paysandu na Copa do Brasil e contra o América no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos fazendo no mínimo 3 gols. É uma média de gol absurda. Então a gente tem que curtir o momento, tem que ficar feliz pelo que o Fluminense está vivendo. E colocar, cara, no mínimo no Campeonato Brasileiro 30 mil torcedores por jogo, no mínimo. As atuações que o Fluminense tem, não é só para o Maracanã ver o Fluminense vencer, é como o Fluminense vence. E a gente estava trocando uma ideia no Twitter ontem, eu, o Valdo e outros torcedores, assim, nem em 2012, nem em 2010, o Fluminense chegou perto de jogar com um volume tão grande de jogo como hoje. Vi um torcedor que acompanhou o time, que relatou que viu o Fluminense jogar no Maracanã nos anos 70, na época da máquina, e falar que o time joga de forma semelhante. Então, assim, é uma situação que ou a gente vai curtir agora e o ano que vem, no máximo, 2, 3 anos, ou vai curtir daqui a 30, 40 anos de novo. Eu não quero isso. Eu não quero ficar pensando no próximo jogo que o Fluminense vai perder, ou ficar pensando quando que o Fluminense vai perder o André, o Diniz. Cara, a gente não pode controlar isso. A gente pode controlar o momento do agora, da forma como o Fluminense está se postando. Então, pensar em quantos gols vai fazer contra o Strongest, da forma como vai ganhar e entender o processo do time. Tudo bem? Não é uma questão de soberba, é você acreditar no time, né? Não é você chegar e falar, porra, nós vamos ganhar os 3 campeonatos que nós vamos jogar. Não, a probabilidade é mínima de ganhar, mas a gente pode ganhar. A gente tem totais condições de fazer isso. Ano passado a gente chegou em 3º no Brasileiro, fomos 3º na Copa do Brasil, fomos campeões estaduais, né? Na Sul-Americana só não foi longe porque o Diniz chegou tarde demais também, e com o Abel também nós perdemos muitos pontos. Eu não estou querendo aqui também chegar e desmerecer o trabalho do Abel, mas existe uma diferença gritante da forma de trabalhar de um técnico para o outro, tá? Quero desmerecer, eu sou apaixonado pelo Abel Braga, eu tenho um carinho e respeito muito grande pelo Abel Braga. Sem ele não teríamos vencido o estadual no ano passado, porque foi o Abel que tirou a gente da fila em 2022. Tenho muito respeito por ele, mas a gente tem que entender a nossa realidade de hoje. E tem que ter autoconfiança, sim, porque quando você está no Brasileiro ganhando a América de 3-0 lá, você já entra no Twitter, coloca a pesquisar, você já vê os adversários temendo o Fluminense. E é isso que o Fluminense tem que buscar. O Fluminense tem que buscar os adversários temendo o Fluminense. O Fluminense tem que buscar a hegemonia no Campeonato Carioca de novo. Porque nos vídeos que eu fiz lá 3 anos atrás, eu defendia isso. O Fluminense voltar a ter uma hegemonia no Campeonato Carioca. O Fluminense voltar a ter hegemonia em clássicos. O Fluminense foi ridicularizado há anos. A gente já ia para o Maracanã com o público mínimo, sabendo que quer perder os jogos. E hoje não, hoje é o contrário. Então eu já estou aqui pensando, cara, num jogo daqui a 50 horas. E também já estou pensando no jogo contra o Atlético Paranaense, que é no outro sábado. E que a torcida já está pensando no jogo também. Então sente a diferença de você estar vivendo um momento especial. A gente está vivendo um momento que acho que a gente não viveu na nossa vida. E eu tenho 30 anos de idade. Então a gente tem que curtir esses momentos, parar com essa autossabotagem
entendeu? Acreditar principalmente no Diniz e nos jogadores. Você chegar e ver que o Cano pediu para jogar é porque nós temos vários jogadores no elenco que, se o Cano não jogar, podem chegar, jogar no lugar dele e marcar um gol, marcar 2 gols, marcar 3 gols e por aí vai. Porque o Cano, a posição que o Cano atua hoje é bem servida. E o Cano, por mais que seja intocável, e na minha opinião hoje é ídolo do clube, é um ídolo do Fluminense, e isso já é inegável. O Cano sabe que se o John Kennedy jogar com o Lelê, e o Lelê fazer 2, 3 gols, ele sabe que vai ter um cara a mais ali com ele, disputando com ele, e isso é bom. Porque hoje a gente tem uma briga com o Lelê, com o John Kennedy, com o Keno, com o Ares, com o Cano. A gente estava brigando anos atrás com o Kaique, o Júnior Dutra. Assim, Everaldo. Isso não é atacante do Atlético que o Fluminense merece ter. A história do Fluminense é baseada em jogadores como Flávio, como Valdo, como Fred, como Pedro, quando o Pedro jogou aqui, como até o próprio Dourado, que não tem a qualidade dos que eu citei, mas são jogadores que, quando vestiram a 9 do Fluminense, eles representaram. Então a gente tem que pensar desta maneira, tá? Da maneira sempre para cima, pensar sempre no próximo jogo com a melhor positividade do mundo, né? Ficar pensando, porra, vamos perder o André, a seleção que é o Diniz. Tá muito claro que se o Diniz quisesse para a seleção, ele já teria ido. Isso é muito óbvio, o clamor já é muito grande. Mas aí no momento ele chegou e falou que está com essa expectativa de ser convocado, de ser contratado para ser técnico da seleção. A seleção dele hoje é o Fluminense, e ele já está no Fluminense. Então não adianta a gente ficar pensando que ele tem que recusar ou não. É curtir o momento. Alguns pontos que eu anotei aqui, desculpa o desabafo, mas é porque isso me irrita mesmo. Me irrita, tá? Profundamente. Essa foi a segunda maior vitória do Fluminense em estreias. Ele ganhou de Sportiva por 5-0 no Espírito Santo em 77. Então, é a segunda maior vitória do Fluminense em estreias jogando fora de casa. Em 77, o Fluminense ainda tinha resquícios da máquina, então o Fluminense fez uma boa estreia naquele ano também. Ele tinha vindo de duas semifinais, né, para Corinthians e Inter, e jogou muito bem em 77. São 4 vitórias, 4 competições diferentes, como eu coloquei, né? São 13 gols em 4 jogos, é uma média de gol absurda, né? E além do mais, são 17 jogadores diferentes marcando gols. A gente está em abril, ano passado nós tivemos 20 jogadores diferentes marcando. Então, dos que foram titulares, lembrando rápido, acho que só o André não fez gol, e que foi titular em alguns jogos, mas que não marcou: Guga, David Braz e Manuel. Eu não estou lembrado de outro agora. Mas assim, você tem a gente acha que tem uma dependência do Cano, pelo Cano fazer gol praticamente todos os jogos, mas esses placares elásticos contam com vários suplentes marcando, com vários jogadores do time que estão marcando, são zagueiros marcando, volantes marcando, laterais marcando. É um volume de jogo, eu acho um absurdo. Assim, o que a gente vem vivendo é um absurdo. A gente tem que curtir, a gente chegou a 41 gols em 4 meses. A gente ainda tem mais 3, 4 jogos em abril, se não me engano. Então, assim, a gente pode chegar a 50 gols em 4 meses. Vai chegar a 50 gols em 4 meses. É muita coisa. É muita coisa. Então, também tá desmarcado aqui, né? Falei também sobre o Romário, falei sobre o Fred, falei sobre o Cano, né, de ter marcado 9 gols nos últimos 6 jogos do Brasileiro. Outra coisa também muito importante, né, que nesses jogos que o Cano marcou, também vem com as partidas que o Fluminense venceu no ano passado, né? O Fluminense venceu naquela reta final todas as partidas, e também tem vitórias seguidas fora de casa, né? O Fluminense venceu o Avaí por 3-0, ele vence o Corinthians por 2-0, vence o Ceará por 1-0, vence o Bragantino por 1-0 e agora vence o América por 3-0. Não só vence fora de casa, o Fluminense não vem sofrendo gols. E se isso era uma crítica muito grande ao trabalho de Diniz, hoje a gente já sabe que não é bem assim. Porque é um número muito satisfatório no ataque e muito satisfatório para a defesa. Você passar esses jogos todos contra times que são chatos de se enfrentar, como Ceará, Corinthians e Bragantino, não sofreu gols, isso é muito positivo para o Fluminense. Então a gente precisa também chegar e enaltecer esses dados, que são dados bem importantes, né, de você jogar fora de casa e ser temido, tá? Então foi 5 partidas como visitante. A última partida do Fluminense tinha
teve 3 jogadores marcando de ataque, foi contra o Petroleiro, né? O Matheus Martins marcou um hat-trick naquele jogo, o Cano também, e o William Bigode também marcou. Nós tivemos o Caio Paulista marcando naquela partida, só que o Caio Paulista jogou de lateral direito, porque o Cristiano foi lateral esquerdo. Então nós tivemos, se você quiser também contabilizar o Ares como atacante, nós tivemos 5. Mas na teoria nós tivemos 3 atacantes por formação marcando naquele jogo, né? Mas é raro você ter, na história do Fluminense, ainda não fiz esse levantamento, você ter um jogo no qual 3 atacantes diferentes marcaram, né? Sendo que só o Cano hoje é titular, os outros dois são reservas. O John Kennedy aproveitou a oportunidade e o Lelê também. Falei sobre o John Kennedy também, dos gols no Campeonato Brasileiro, sobre 17 jogadores também marcando, e a quantidade de atletas que marcaram gols esse ano. É uma vitória muito importante. Próxima rodada é contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Bem provável que o Atlético Paranaense jogue com o time misto ou reserva. Ele já jogou contra a gente em 2020, 2021, 2022 com reservas, porque ele estava sempre envolvido com uma competição, seja Sul-Americana, seja Libertadores, seja Copa do Brasil. E como o Atlético Paranaense vai jogar a Copa do Brasil e está em desvantagem e vai jogar Libertadores, é muito provável que ele venha com um time misto ou reserva para o próximo sábado. Já o Fluminense não tem necessidade de jogar com o time total reserva, porque ele já ganhou de 3-0 do Paysandu, então ele pega o The Strongest agora, aí ele vai jogar no Maracanã contra o Atlético, depois tem Paysandu. Então na teoria o Diniz não vai precisar jogar com os titulares lá em Belém, por mais que seja um jogo complicado, delicado. Sempre jogar no Mangueirão é muito difícil, né? E o Paysandu vai acreditar, né, na nossa ideia, vai acreditar porque é futebol e pode sim acontecer. O Diniz, por exemplo, ele chegou a fazer 2-0 contra o Santa Cruz em 2019, vai tomar 2-0 lá, mas é outro time, outra postura, outros jogadores, outro Diniz, que é totalmente diferente. Então pode ser que o Fluminense jogue com o time titular, até jogue com o time reserva, e isso seja um lado positivo para o Fluminense. Por mais que o Atlético Paranaense também tenha um time bem competitivo. Então, totais condições de o Fluminense chegar e aplicar um bom resultado na terça-feira contra o Strongest, que tem um histórico muito ruim jogando no Brasil e jogando fora de casa na Libertadores. É uma probabilidade muito alta do Fluminense começar o Brasileiro com uma segunda vitória seguida. Então vamos ver como vai ser a semana do Fluminense, vamos ver o que a fisiologia vai dizer, como o resultado do The Strongest vai dar como resposta para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque a gente tem que começar o Campeonato Brasileiro com tudo, porque sim, a gente tem que acreditar no pentacampeonato. O Fluminense está muito bem e a gente só depende da gente, a gente só depende dessa autoconfiança e dessa sinergia que está rolando entre torcida e jogadores. Para terça-feira, o Fluminense vai complicar esse jogo se ele quiser. O The Strongest é um time ruim, a gente sabe muito bem do histórico deles, e em casa ele já é um time mais forte, já é um time mais complicado de se enfrentar. Então se o Fluminense vencer o The Strongest, ele já vai encaminhar a classificação, porque depois ele pega o River Plate no Maracanã. Então vamos imaginar o Fluminense vencer uns 3 jogos na primeira fase. Cara, é o melhor dos mundos, porque com 10 pontos, então ele teria só um empate em 3 rodadas finais do segundo turno da Libertadores, né, da fase de grupos da Libertadores. Então a probabilidade do Fluminense chegar e perder uma vaga com 10 pontos seria mínima também. Então o The Strongest com uma apresentação e no Maracanã, que deve ter uns 60 mil torcedores, com o público após 15 anos, cara, assim, é um cenário perfeito para uma goleada e um cenário perfeito para mais uma boa atuação. E depois a gente pensa em Atlético Paranaense, mas particularmente eu estou sentindo que vai ser uma terça-feira emocionante para quem nunca curtiu um jogo de Fluminense na Libertadores no Maracanã, para todo o elenco, porque assim, é mágico, né? Fui em jogos de Libertadores em São Januário, muito bom, fui contra o Emelec, fui contra o Olímpia, é uma vibe muito maneira. No Engenhão não é a mesma coisa, né? Vi o jogo contra o Raspato, Boca, Grêmio, ano passado contra o Olímpia, não é a mesma coisa, mas é um lugar que a gente se sente em casa, mas no Maracanã é diferente. Então o torcedor se associa ao Fluminense, chame seus amigos, seus familiares, vá para o Maracanã terça-feira, que a gente tem tudo para viver uma noite especial e curtir um bom resultado, uma boa goleada do Fluminense, se assim Deus quiser. Então estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês. É um pouco mais longo hoje, porque eu também tive que me apresentar, mas os próximos vídeos serão um pouco mais curtinhos. E é isso aí. Curta o Flupedia nas redes sociais. Um abraço, saudações tricolores.